que organizou, de certa maneira, uma forma de sociabilidade. O pedaço me ajudou a pensar, digamos, mas ele, de per si, na verdade, ele me permitia trabalhar, digamos, essa organização da sociabilidade no contexto do bairro. E eu, para poder trabalhar com ela, digo, bom, tem que... a categoria nativa, ela tem um alcance que tem a ver com o que ocorre, digamos, no lugar em que ela é exercida. Será que eu posso fazê-la funcionar fora daí? Então aí está um trabalho, digamos, teórico a respeito disso, e quem me ajudou para poder entender o alcance da categoria pedaço foi o nosso conhecido Roberto da Mata. Eu peguei A Casa e a Rua, que é o grande mote do Roberto da Mata, que ajudou a pensar o Brasil, na verdade, e resolvi enfiar o pedaço ali para ver o que acontecia. E deu um triângulo, né? A casa, a rua e o pedaço. Bom, aqui lembrar também que a casa e a rua do Roberto da Mata vem do Sapinagé. Então tem uma linhagem, na verdade. A gente começa a fazê-la funcionar fora do seu contexto. Isso é muito interessante como subproduto da pesquisa antropológica através do método etnográfico. Leva-se a sério o que eles dizem, mas força um pouco para ver se ajuda. E olha, ajudou, na verdade, né? Tanto que, ao colocar, digamos, esse triângulo, o pedaço, a casa e a rua, eu comecei a perceber três grandes protagonistas, assim como da Mata coloca nos Carnavais Malandros e Heróis. Eu tinha o morador, a casa cujo protagonista é o parente, né? O parente é o único que pode entrar dentro da casa sem pedir licença. Quem entra por violência ou é polícia ou é bandido. O parente pode, nem sempre a gente quer que ele entre, mas ele pode entrar. O parente pode entrar na casa. Quem está fora, na rua, por exemplo, é o estranho, mas também a rua é o lugar da oportunidade. No meio está o chegado, que é um termo nativo, que pode entrar na casa em determinados momentos, no dia da festa, no dia do casamento, no aniversário, no batizado. Então há uma coisa intermediária que está entre a rua e a casa e que é a chave do entendimento de um certo tipo de sociabilidade. Então, para aquela fase, perfeito, deu para segurar, trabalhar, escrever, mostrar que eu tinha um campo novo. Mas a partir daí, o desafio se coloca, parece que chama alguma coisa, né? E se eu sair da periferia e for para o centro, que é o título do livro que o Heitor se referiu, né? Da periferia ao centro, será que eu posso levar essa categoria? Ela vai me ajudar a pensar um outro contexto, né? O centro de São Paulo, os bairros mais nobres e tal, porque essa categoria estava ligada com a vizinhança, né? Um pedaço são um lugar dos iguais, cujos vínculos de sociabilidade são dados por exemplo, pela migração. Os pais vieram de tal lugar, do norte, do nordeste, do interior de São Paulo, de Minas, time de futebol, preferência religiosa. Com esse conjunto de fragmentos forma-se um tipo de solidariedade que só aceita os iguais. Funcionava muito bem na vizinhança. E fora disso. Então aí o primeiro desafio, e aí eu já entro, digamos, com os meus alunos, já era professor da Universidade de São Paulo, e o Heitor lembrou, eu já tinha com alguns alunos formado o embrião do núcleo de antropologia urbana, que era para fazer uma experiência etnográfica, ir em bando fazer pesquisa. Em vez daquela perspectiva clássica malinovskiana, 3 anos nas Ilhas Torbriandesas, né, escrevendo as monografias, e se eu for com 10 alunos caminhar pelo Bexiga, em São Paulo, será que a gente produz algo relevante para a antropologia? Tinha que forçar um pouco, né? E a etnografia permite fazer isso. Fizemos a primeira experiência. Acho que todo mundo já sabe qual é a primeira, mas eu vou contar, porque alguns não sabem. O primeiro lugar que a gente foi fazer essa primeira experiência foi um lugar em São Paulo chamado a Galeria do Rock. Lá no centro. Galeria do Rock é um bom lugar que tem muitos meninos e meninas frequentando. Era um skatista, era gente que usava patins, os meninos negros e negras que iam fazer trancinha, pessoal do black metal. Tinha um bando de chamadas tribos urbanas, como a mídia chamava. É um bom lugar para fazer pesquisa. E foi o primeiro lugar que não deu certo a categoria pedaço. Eu digo, e agora o que eu faço? Ela não funcionou tão bem. Por quê? Porque aquela meninada que se encontrava lá não se conhecia. Um vinha de Paranapiacaba, o outro vinha de Guaianazes, o terceiro vinha de Santos, um vinha da Zona Norte, outro no Sul. Não tinha aquele vínculo de vizinhança que caracterizava um pedaço na periferia. Mas olhando um pouco mais, né, como depois eu chamei, olhando de perto de dentro e indo fazendo pesquisa, começou a aparecer de que eles não se conheciam, mas eles se reconheciam, porque na camiseta estava o nome da banda. Os horários que eles iam eram os mesmos, o jargão era o mesmo, a postura corporal e os gostos
Começou a aparecer, então, que no centro da cidade não é apenas a questão da vizinhança, mas é o lugar da troca de símbolos, de gostos, etc., que permitiu construir. E lá dentro tinha muitos pedaços. Pedaço dos meninos e meninas negras que ficavam lá fazendo trancinha. Quem já fez trancinha aqui sabe que diz que demora muito para fazer. E é bom, porque enquanto está fazendo trancinha, está rolando uma conversa sobre, naquele tempo, onde é que vai aparecer. Tinha o Chic Show, por exemplo, né, em São Paulo, no Clube do Palmeiras, onde os grupos de jovens negros iam tocar e se apresentar. Então, começou a aparecer um lugar onde eles circulavam pela cidade. Começou a aparecer uma coisa chamada trajetos dos jovens na cidade. Em vez de ficar preso no lugar do pedaço, São Paulo não é um conjunto de pedaços. Né? Entrando nessa região do centro, eu comecei a perceber que tinha circulação. E essa circulação começou a exigir uma nova postura. Então, aí vem o que eu estou chamando, então, as minhas família de categorias, que foi lembrado aqui. Essa questão da família das categorias permite, de certa maneira, fazer incursões pela cidade, se deixando afetar por um novo tipo de sociabilidade. Ao caminhar pelo Bexiga, vocês conhecem o Bexiga, conhecem o cruzamento da Paulista com a Consolação e tal, há uma certa homogeneidade ali, né? Há pessoas que circulam, e quem conhece a Paulista, o cruzamento da Paulista com a Consolação, no tempo que nós fizemos a pesquisa, era uma mancha, porque era um lugar em que havia várias instituições, vários equipamentos urbanos que ou se complementavam, ou eles porfiavam entre si para oferecer um determinado tipo de produto, que é uma atividade. No caso do Bexiga, uma atividade de gastronomia italiana, de festas, de música popular brasileira, MPB e tal. Na Consolação com a Paulista, de um lado a gente tinha o Belas Artes, que era um cine ligado com o cult, né? Se vocês lembrarem, as salas chamam Niemeyer, né? São nomes assim chiques, na verdade. Você não vai em qualquer sala, você vai numa sala Oscar Niemeyer para assistir um filme que não é, que é cult, que não é da grande circulação. E do outro lado tinha um equipamento chamado Café Riviera. O Café Riviera, na época, era um lugar de referência para a esquerda no Brasil. Sempre foi, desde os anos 40, foi uma leiteria que a população paulistana ia para tomar chá e chocolate, era muito chique lá. Depois, nos anos 60, foi lugar da esquerda, a polícia baixou várias vezes. O Angeli, aquele nosso cartunista, foi de lá que ele tirou o Juvenal, por exemplo, que era um garçom do Riviera, a Rebordosa. Era um lugar que circulava uma certa inteligência jovem paulistana. Então tinha, e esse eu conto porque é um pouco a gênese de uma nova categoria. Assim como surgiu o pedaço, surgiu a mancha e o trajeto desse contato, que era o seguinte: observando como as pessoas chegavam lá, tinha uma certa lógica no trajeto. Quem não é de São Paulo conta como é que era. Não era um lugar muito aprazível, porque no meio tinha um túnel chamado o Buraco da Erundina, tinha que passar por baixo para chegar do outro lado. Como é que a gente chegava para ir no cinema? Chegava antes, passava por Riviera, passava lá para Belas Artes, comprava o ingresso para um filme cult, descia e ia tomar um café no Grelhados e Massas, que era o outro lugar que tinha, já conversando sobre o filme. Voltava-se, lá assistia o filme, terminava o filme, voltava de novo, e alguns iam para o Riviera para discutir o filme, e alguns iam para um outro lugar chamado Metrópolis, que era um bar um pouquinho mais longe. No Riviera tinha toda uma conversa interessante a respeito do filme, e lá no Metrópolis tinha outro jeito da sociabilidade, que era uma coisa que antigamente chamava torpedo. Vocês devem lembrar disso, o que é torpedo antigamente. Aquele bilhetinho que se escrevia para o garçom levar para aquela menina lá no fundo e tal, ela respondia e tal. Havia uma coisa sutil, mas impensável no Riviera. Imagina no Riviera fazer uma coisa dessa, né? Então eram dois trajetos, que com o tempo argentino ele se repetiu. Então começou a aparecer que havia regularidades na cidade. Contrariamente à ideia de uma certa perspectiva, inclusive das ciências sociais e da mídia, as mega cidades, as grandes cidades é o reino do caos, da violência, do desencontro, da individualidade. Comecei a perceber que há pedaços, manchas. A mancha era muito mais generosa. Você pode ir na mancha do Bexiga, não sabe quem vai encontrar lá, sabe que todo mundo meio que consome, tem os mesmos gostos. E há a possibilidade do imprevisto. Quem será que eu vou encontrar? E é gente que faz parte do meu ethos. Então a mancha, ela é generosa, ela acolhe muito mais que o pedaço. O pedaço não tem jeito, quem não é do pedaço não tem lugar lá dentro, tem que sair, não pode entrar. A mancha não, ela abre.
Então, a construção de uma nova categoria, com inserção na paisagem urbana, demonstrou um outro jeito de organizar o espaço e a sociabilidade. Essa ideia da inserção na paisagem é muito interessante. E dá até para voltar agora. Porque agora, quem voltar para São Paulo, vocês forem lá, vocês podem ir no Bexiga, podem ir na Mancha da Consolação Paulista, porque o Belas Artes passou por um processo, digamos, de revitalização. Primeiro, o dono resolveu retomar porque queria fazer lá uma loja de sapatos, na verdade. E aí houve um movimento social, né, dos grupos, dos coletivos que tem tanto agora, para dizer não, faz parte do patrimônio. E acionaram o Compresp, acionaram o Condefat, o Ministério Público, os vereadores, um grande movimento para permitir que o Belas Artes continuasse como um ponto de referência no circuito dos cinemas em São Paulo. E conseguiram. Hoje dá para ir lá, continua exatamente do mesmo que era. Só que do outro lado tem o Riviera. O Riviera também continua, só que se vocês forem lá, agora é meio coxinha. Porque é muito chique, na verdade, agora é meio gourmet, não é mais aquela coisa de tomar uma cerveja, uma cachaça e falar sobre a política. Agora tem jazz que toca lá no fundo, tem vários drinks importantíssimos, tem comida sofisticada. Ele foi comprado por não sei quem foi a empresa. Então, não é pouca coisa, né? No entanto, a Mancha continua. Vocês veem que mudaram os equipamentos. Claro, não tem mais o Nostro Mundo, que era uma boate gay que estava lá perto. Nem o Bar das Putas, que era um pouco mais abaixo. Tem o Bar das Putas. Tem o Bar das Putas ainda. Tem ainda. É um pouco mais lá para baixo. Tá vendo? Ó, especialistas na Mancha Então a ideia é que a Mancha permanece. Isso é bom conversar com os arquitetos, gostam muito disso, arquiteto urbanístico, e daí a paisagem urbana que se mantém apesar da mudança de uso, na verdade. Começamos a multiplicar essas idas a campo coletivo, né, com vários alunos, para poder dar conta de como se organiza isso, na verdade. Claro que teve uma categoria que chama o pórtico, que poucos alunos meus continuaram trabalhando, que dava um pouco essa outra perspectiva da antropologia da cidade, que era o seguinte: entre uma Mancha e outra tem um lugar que chama pórtico, que eu dei o nome de pórtico. E o primeiro que a gente analisou, talvez os mais antigos aqui lembrem, ficava entre a Mancha do Bexiga e a Mancha da Augusta. E era a Rua Vanhandava. Essa Rua Vanhandava, na época, era uma coisa meio estranha, porque de um lado tinha uma sinagoga e do outro lado tinha, o que tinha lá? O Ferros Bar. Um dos primeiros bares de lésbicas em São Paulo. Não combinavam, era completamente agramatical a presença dessas duas instituições. E se passava rápido por ali, porque o pórtico, por definição, é um lugar meio do perigo, ele não é gramatical, ele às vezes tem morador de rua, tem sujeira, tem despacho de macumba. Então não é um lugar que você pode passar assim com uma certa tranquilidade como é a Mancha. Na Mancha você sabe quais são as regras. No pórtico não. Não é que não haja regras. As regras do Bexiga deixam de vigir e as do Augusta ainda não estão vigindo. Portanto, no meio tem um pórtico que é uma passagem. E os antropólogos adoram passagens, situações liminares, né? A liminaridade e tal. Então, de repente é uma categoria, outra categoria que permite entender como é que funciona a cidade, né? Como é que se dão. E permite pensar um pouco nos conflitos urbanos, porque nós estudamos uma mancha que é a mancha do Largo do Arouche, que é uma mancha gay. E ali aconteceram vários, além de as pessoas gays se sentirem muito à vontade, protegidas dentro da mancha, podem circular, tem as bordas da mancha, que são os pórticos. E lá já aconteceu de carecas do ABC, homofóbicos, atacarem gays, porque fica entre uma mancha e outra. Entre uma mancha e outra é o lugar do perigo, é o lugar do conflito. Então, tirou um pouco aquela ideia, um pouco, nosso consenso, não, o conflito está presente e é negociado o tempo todo. Ela permitiu pensar essa base, digamos, espacial do perigo através dessas categorias, né? E aí a última, né, para fechar, digamos, essas categorias e entrar numa outra perspectiva, que ela acaba... Ixi, bom, então eu vou pular umas coisas aqui, porque a ideia um pouco era passar para vocês uma trajetória e como é que ela vai constituindo a partir, digamos, da etnografia. Então, a última categoria que eu trabalhei foi o circuito, né? O circuito, ela abre um campo novo porque ela escapa da contiguidade espacial,
que é dada pelo pedaço, pela mancha, pelo circuito, ele rompe isso, na verdade, amplia, de certa maneira, o espaço da sociabilidade. O circuito independe, digamos, da contiguidade. Então, começamos a estudar o circuito, agora está ocorrendo em São Paulo, o circuito dos cinéfilos, por exemplo. Né? Quem gosta de cinema em São Paulo sabe exatamente onde está passando pela enésima vez o Coração do Potemkin. Quem não é do circuito, sei lá o Coração do Potemkin, quem é essa figura e tal, o cinéfilo sabe. Está passando lá numa cinemateca longe, ele vai lá assistir. Então o circuito, ele é um conjunto, digamos, de pontos, na verdade, que são conhecidos pelos frequentadores. Circuito gay em São Paulo, tem a mancha gay. Um aluno meu fez a pesquisa sobre a mancha cor-de-rosa. O nome foi ele que deu. Mas o circuito gay articula pontos separados na cidade e pontos que não estão articulados de uma maneira para o usuário comum, na verdade. E aqui eu conto a historinha de um orientando meu, que é o Lucas, que defendeu o mestrado há pouco tempo, que ele estudou o circuito black metal em São Paulo. Né? O circuito black metal é um circuito de jovens, música, mas pesado, porque é todo satânico, né? Todo o envolvimento do satanismo e tal. As performances têm a ver com simulações de sangue, com corte, com roupa, enfim. Inclusive, no caso dele, tinha muitos Exus, por exemplo, que apareciam. Então, há um investimento no satanismo contra o cristianismo e a religião, e o que eles chamam de sionismo, na verdade, que seria, digamos, trabalhar com a perspectiva das grandes linhas de religião, seja qual for, islamismo, cristianismo, a religião israelita e tal, não dá, eles cortam isso. E aí o Lucas começou a fazer pesquisa sobre o circuito e descobriu que tem um circuito que junta a cidade de Oslo, né, lá no norte da Europa, com uma cidade Cerquilho, no interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem Cerquilho. Onde é que fica Cerquilho? Alguém aqui deve conhecer. Fica acho que para a gente de Sorocaba. Não é verdade? Não tem a gramatical de novo, Oslo, lá na região nórdica do planeta, com Cerquilho em São Paulo, e os black metal conhecem muito bem. E o lugar de encontro em São Paulo, que seria um pedaço dele, chama Fofinho. Não tem nada a ver também, no entanto faz sentido. A ideia de que essas categorias todas, juntando uma prática, começa a aparecer categorias, na verdade, que agora eu trabalhei, assim como eu trabalhei com a ideia do Roberto da Mata, Casa e Arroio e Pedaço, essas aqui começaram a me aparecer. Que estatuto que tem essas categorias? Para que elas me servem para pensar? Elas, na verdade, apresentam uma certa unidade, e aí eu vou relembrar de um autor que vocês conhecem, que teve algumas incursões pela antropologia, mas depois a gente deixou um pouco de lado, que é o Marco G. O Marco G tem um trabalho sobre, que a gente não usa muito, pelo menos eu não uso, que são os não lugares. Né? Ele dizia que o aeroporto é um não lugar, bom, muito discutível. Mas tem uma coisa interessante nele, que ele chama de lugar antropológico. Que não é dele, na verdade. Ele deu uma chupada no Pierre Nora, que é lugar de memória. Isso. E aí é interessante porque o lugar de memória, o lugar antropológico, é um bom lugar para fazer pesquisa, porque ele reúne camadas de significado. E aí eu comecei a pensar, na maneira como eu disse, que um bom lugar para pesquisar, um lugar antropológico, ele tem duas faces, uma espécie de janus, né? Tem um lado que é uma unidade de sentido e uma unidade de inteligibilidade. Uma boa unidade de pesquisa é aquela que faz sentido para quem mora ali, que é a unidade de sentido para ele, mas ao mesmo tempo, para o analista, ela se torna uma unidade de inteligibilidade. Então são poucos os lugares onde é possível fazer essa aproximação. E a gente inventa isso, na verdade. Então, a partir, digamos, dessa perspectiva do lugar de inteligibilidade, é que eu percebi que era possível, de certa maneira, aplicar isso agora, dando conta das cidades de uma maneira mais ampla, na verdade, né? E são, digamos, o que eu chamo aqui de aplicação e rendimento das categorias. E aí não dá para contar, porque todos os meus alunos fizeram muitas pesquisas. Nesse último livro eu peguei 3 delas exemplares para poder mostrar como as categorias ajudam a pensar essa diversidade, que foi, primeiro eu trabalho com os jovens, saiu um livro chamado Jovens na Metrópole, onde os alunos estudaram as, entre aspas, tribos, e mostraram que eles têm circuitos, pedaços, trajetos, e ocupam a cidade de uma certa maneira. Uma outra perspectiva, o Heitor lembrou, foi sobre os esotéricos, o livro chama Mística Urbe. Você tinha uma prática que absolutamente não tinha a menor unidade teológica, institucional, eram as chamadas práticas místicas em São Paulo, no Brasil inteiro, na Nova Era. Cada um fazia de um jeito. E a ideia que se tinha no senso comum era uma espécie de religião pós-moderna, em que o protagonista é o próprio cliente, ele inventa as suas coisas, ele pega
um incenso indiano feito em mococa, acende, faz um ritual, faz um tai chi, depois ele faz um conjunto e faz o seu próprio arranjo religioso. Isso era um pouco, tá vendo? É um tipo de religião pós-moderna que independe de um arcabouço institucional, teológico. Muito bem, ao aplicar as categorias eu percebi regularidades, os pedaços dos... onde é que eles se encontram, como é que eles fazem, e aí deu para trabalhar de novo com essas categorias que foram uma forma muito interessante de pensar. E a última, que também foi citada, que mostra um pouco, talvez, o rendimento da categoria foi quando fizemos a pesquisa com os surdos em São Paulo. Parecem umas coisas muito foras e abre um espaço, assim, digamos, de uma certa fragmentação. No entanto, o que dá uma perspectiva em termos metodológicos é ver como essa família de categorias mostra que eu não estou trabalhando com algo fragmentário na metrópole. É alguma coisa que conversa com os vários níveis de sociabilidade. E os surdos foram um presente que aconteceu. Eu fui convidado, o núcleo de antropologia urbana foi convidado pelo Departamento de Linguística na USP para trabalhar com surdos. Eles estavam descrevendo a língua de sinais, né, uma língua... vamos dizer, com todas as regras da gramaticalidade, tem sintaxe, tem morfologia, tudo que uma língua tem, a Libras tem. Para o senso comum é um conjunto de mímica, na verdade. Era para mim, na verdade, não tinha nenhum contato com os surdos. E com esse pedido que me foi feito, eu digo, é possível, talvez, o núcleo da antropologia urbana dar conta do lado, onde estão os surdos na cidade? Era essa a pergunta. E era no mês de junho, quando a gente começou a pesquisa. E, como você sabe, mês de junho no Brasil inteiro vira caipira, né? Todo mundo, todos os bairros, as escolas, as igrejas, as firmas, todo mundo faz festa caipira. E a pergunta é, surdo faz festa caipira? A segunda pergunta, surdo faz festa caipira com música? É uma pergunta epistemológica, né? Se surdo tem música na festa dele. E a gente foi fazer uma pesquisa, na verdade, entrando com essas categorias e descobriu pedaços, manchas, circuitos dos surdos, e há passagens assim esclarecedoras sobre como a etnografia, o método etnográfico, olhando de perto, de dentro, permite entender a lógica do outro. A primeira delas foi num pedaço onde tinha uma festa chamada da Associação ADEFAVE, Associação de Deficientes Auditivos e várias deficiências. E lá tinha uma festinha de rua, a gente entrou porque era na rua, na verdade, e aí eu encontrei uma moça chamada Cláudia Sofia, que olhei assim para ela, o que ela estava fazendo? Ela era surda e cega. Quer dizer, como é que eu vou entrar em contato? E ela estava conversando, na verdade, mas de uma maneira estranha. Ela estava perto da pessoa com a mão aqui na comissura do lábio. Enquanto a pessoa falava, ela ia decodificando os fonemas. Entendia tudo que a pessoa falava. Falava nessa velocidade que eu estou dizendo, porque ela não é uma surda de nascença, ela ficou cega depois, na verdade, surda depois, então ela tinha, digamos, uma performance linguística, mas ela não via, portanto, língua de sinais não tinha o menor sentido para ela, porque ela não conseguia ver os sinais, e ela era surda, portanto não escutava. Essa era a maneira, digo, que coisa que o mundo do surdo está aparecendo, que figura impressionante. Aí a literatura me mostrou que esse método chama Tadoma, só que no caso dos Tadoma dos Estados Unidos é a mão no peito e a mão no pescoço, para também decodificar as mudanças que a passagem do ar faz quando profere os fonemas. E ela colocava a mão na comissura dos lábios. Foi fantástico isso, porque abriu um mundo. E aí começamos a fazer pesquisa, abrindo uma mancha sobre surdos no Instituto Santa Terezinha, que havia mais de 5 mil, eu nunca tinha visto tanto surdo na minha vida. O esquisito era eu ali, né? O estranho, o exótico, como diria o Gilberto Velho, transformou o exótico em familiar e tal. Era muito estranho porque, na verdade, eu não conhecia vamos dizer, a linguagem, conhecia o método de comunicação. E aí, a partir disso, a gente começou a perceber que havia, de certa maneira, uma cidade lida na chave dos surdos. A cidade apropriada por eles. Eles tinham circuitos, trajetos, eles se encontram em áreas de comedorias, não, é área de alimentação e supermercado, em shopping center, por exemplo. No shopping center Santa Fé, lá em São Paulo, Santa Fé, não, Santa Cruz, tem um lugar onde se encontram e conversar língua de sinais. Eles falam, eles querem construir a língua, então tem que falar muito, tem que conversar, tem que dizer, tem que mudar o sotaque. A gente descobriu que o sotaque da língua de sinais no Rio Grande do Sul é diferente de São Paulo, tem certas nuances, então tem uma troca o tempo todo. Apareceu-nos um mundo, na perspectiva do Howard Becker, um mundo surdo,
que era possível entender pela sua lógica e a sua não fragmentação. Então, foi uma maravilha poder se contrapor, por exemplo, aos médicos e aos fonoaudiólogos, para os quais a surdez é uma falta, que tem que curar, que tem que melhorar, tem que colocar aparelho. Para os estudos surdos que a gente também descobriu, a surdez é uma marca. Tem uma língua, tem uma cultura, tem um jeito de se comportar e de usar a cidade. Então, de repente, o uso dessas categorias começou a mostrar e dar visibilidade. Os surdos não existiam, pelo menos para nós, antes da gente trabalhar. Na hora que a gente puxou o fio e vieram essas categorias, eles mostraram que é uma cidade deles inteira, na verdade. Eles constroem uma cidade e essa cidade faz sentido. E aí começa a aparecer uma coisa, eu acho que já tenho que terminar, né? Então, já são 8h30, e eu vou ter que pular um monte de coisa que eu tinha pensado para contar para vocês, mas enfim... o que a gente está fazendo hoje, mas eu termino com essa dos surdos e aponto 3 pesquisas que nós estamos fazendo, ainda com as categorias, mas forçando para ver se elas funcionam ou não, elas não são substantivas. A gente vai a campo e vê, funciona ou não funciona, se não funcionar, fica de lado. Né? Então a questão dos surdos, na verdade, deu um belo exemplo de como a gente dá uma certa visibilidade, como que nós inventamos esse mundo, de certa maneira. A etnografia, ela inventa, né? No sentido amplo da palavra, mas de Roy Wagner, a gente inventa um pouco isso, é uma invenção desse grupo e tal, que começa a fazer sentido, um jeito particular de ser. Aí começa a dissolver aquela categoria cidade, no sentido urbanista e da arquitetura, como uma unidade fechada, e começam a aparecer essas categorias que são mais generosas e elas vão de acordo com a prática dos atores sociais. Às vezes é um pedaço, um grupinho que se encontra no largo, na ladeira da memória em São Paulo. Às vezes é uma mancha que passou de ser aquela mancha da Consolação Paulista, agora vira um outro tipo de mancha, mas continua lá. A cidade começou então a ser lida nessa chave, mostrando regularidades. E essas regularidades é que permitiram pensar que depois eu fiz um investimento, o Heitor citou, eu não pude continuar, que eu comecei a ler uma proposta muito diferente, que era um texto que vocês devem conhecer, que depois eu utilizei para discutir essas questões, que é